falar hoje, porque Deus tem uma palavra ao seu coração e isso não é repetição. Nesse primeiro culto do ano, na quinta-feira, nós queremos então acreditar que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse então Isaías 53. Vamos falar hoje sobre Jesus. Jesus, na verdade Jesus Cristo, Ele é o tema da nossa mensagem. Embora falamos sobre João, embora falamos sobre Moisés, embora comecemos uma mensagem sobre Judas, na verdade o nosso intuito, a nossa âncora, a nossa pedra de alicerce, o nosso socorro, o nosso sustento é Jesus Cristo. Amém? Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Diz a palavra do Senhor que os habitantes dos 3 mundos viventes irão se dobrar diante de Jesus um dia. Os habitantes do céu dobrarão os seus joelhos, os habitantes da terra dobrarão os seus joelhos, e os habitantes do inferno dobrarão os seus joelhos, e a língua de todos eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós temos 2 opções como seres humanos. Olhe para mim: ou fazemos isto hoje de livre e espontânea vontade, ou vai chegar um dia em que como que uma cãibra muito grande nas pernas darão, e como que algo na língua se movimentará a ponto de talvez contra a nossa vontade, ou contra a vontade dos que ali estiverem, terão que dobrar os joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos a oportunidade de fazer isso hoje. E o tema da mensagem que queremos falar hoje é sobre Jesus. Jesus, 2 pontos. Pobre. Jesus foi pobre. Foi pobre. Na verdade, Jesus não encaixaria nas mensagens pregadas por aí, porque Jesus foi pobre, feio, sem honra nenhuma, mas é a sua única saída. Mas a sua única saída é crer em Jesus. Então o tema hoje é Jesus, pobre, feio, sem honra, mas é nele que você tem que crer. É Jesus, pobre, feio, sem honra, nascendo no coxo, na marmita do boi, mas você tem que crer nele. Nós não temos um Deus rico, bonito, alto, honrado, galanteador, garanhão. Nós temos um Deus simples, pobre, humilde, sem nenhuma pompa, sem nenhuma honra. Muitos pastores se envergonhariam ao ver Jesus, como Jesus veste, como Jesus anda, como Jesus se comporta, com quem que Jesus conversou, com quem que Jesus comeu. Mas, mesmo sendo o antônimo de tudo que temos visto, é nesse Jesus que você e eu, que nós precisamos acreditar. Ao observarmos as pinturas, as imagens dos artistas, nós observamos um Jesus loiro, um Jesus alto, bonito, atraente, como Sansão da Record. Um homem todo bonitão, todo galanteador, não é? E o Jesus que aparece nos finais de ano, que aparece nos programas de televisão, nos filmes, nos finais de ano, é esse Jesus que faz chapinha no cabelo, que tem a boquinha rosa, e que é todo bonitinho, e que em alguns programas mais parece um baitolinha. Mas na verdade, quando nós observamos quem é Jesus, nós vemos que Jesus não tem nada disso. O profeta Isaías vai dizer, na descrição que eu pedi para vocês abrirem, ele diz que Jesus é feio, e ele diz isso antes de Jesus vir à terra como homem. Ele diz no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Imagine um tubérculo de uma terra seca, algo que é raiz, mas de uma terra muito seca. Imagine batata doce, amendoim, imagine mandioca de terra seca. Como é que seria a aparência? Feia, esmirrada, sequida. O profeta Isaías vai dizer que Jesus é como raiz de uma terra seca. E Jesus não tem, está aí no texto, aparência e nem não tinha aparência
e nem formosura. E quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olhando para Jesus, nenhuma beleza humana, nenhuma perna torneada, nenhuma barriga de tanquinho, nenhum bíceps bem definido, nada. Isso é que alegra a gente, saber que os feios vão para o céu. Diga para nós aí, você tem chance. Talvez para se encaixar nos padrões da sociedade, eu e você estaríamos descartados. Tem o nariz grande demais, tem o olho grande demais no meu caso, o cabelo é meio endemoniado, o pé é chato, não tem altura suficiente, e aí nos padrões de beleza da sociedade, nós ficaríamos a desejar. Mas diante de um Deus descrito pelo profeta Isaías como não tendo beleza nenhuma, aí nós ficamos alegres, porque beleza não é requisito para ir para o céu. Amém, querido? Então o texto diz: nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Ele era, por isso, desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Então, quando você vai prestar atenção em Jesus, você observa que Jesus nasce numa manjedoura, nasce em um lugar simples, sem nenhuma pompa. Os magos, quando foram procurar Jesus, se equivocaram, porque chegaram no palácio de Herodes e perguntaram: cadê o menininho que nasceu, filho do rei, que rei é? Cadê o bebezinho que veio ao mundo, porque a estrela nos avisou? E Herodes falou: mas eu já estou velho, a mulher não deu, não estou sabendo de menino não. Não, nasceu o rei nasceu. E Herodes ficou louco. Os magos se equivocaram, porque vão procurar o rei que nasceu, só poderia ser no palácio. Mas de repente Jesus nasce num curral, dentro da marmitinha do boi, dentro de uma manjedoura. E só depois de um ano procurando Jesus é que os magos vão encontrar onde Jesus está, já não no lugar de nascimento, mas numa casa onde eles estavam morando. Então, quando você percebe, você vai observando que, numa visão sociológica, Jesus não foi uma pessoa tão bem sucedida, porque você percebe que Jesus não constituiu família, não casou, não fez grandes faculdades. Verdade ou mentira? Ele andava cercado de gente simples. Pescadores e ex-prostitutas e cobradores de impostos eram os amigos de Jesus, eram pessoas que Jesus andava com ela. Estava Maria Madalena, de quem expulsaram-se 7 demônios. Estava Pedro, o homem pescador, um empresário, mas um empresário rudo, cru, bruto. Pessoas como Levi, ou Mateus, como preferir, que era um homem mal visto por sua sociedade, porque era um cara traidor. Era um judeu que cobrava imposto do judeu para entregar para o romano. Era como aquele negro na época da escravatura, que se tornava feitor ou capitão da mata, para procurar os outros negros. Era um negro que pegava o negro, batia no negro para o senhorzinho branco. Então o cobrador de imposto também era amigo de Jesus. E aí você vai percebendo que Jesus trabalhou em lugar pesado, como carpinteiro, numa sociedade não industrializada. Jesus teve que pegar toras na mão, empurrá-la com um pau, como uma alavanca. Então você percebe que Jesus trabalhou em um lugar onde o calor, o sol é terrível. Jesus não teve honras, não foi cidadão honorário de cidade nenhuma. Jesus foi feio, pobre, simples e sem nenhuma honra. Muito contrário da maioria dos outros líderes. Quando você pega o criador do islamismo, Maomé ou Muhammad, ele casa com uma candija, uma velha comerciante, que consegue sustentar a sua religião. Quando você pega Buda, Siddhartha Gautama, era filho de um príncipe, um rei, era um príncipe o cara. Abriu mão de tudo, inclusive da família, numa completa irresponsabilidade, e sai em busca de se tornar um iluminado para aquela sociedade. Quando você pega a história dessas pessoas, Gandhi era advogado. Quando você pega a história dessas pessoas, você olha e fala: não, esse aí tinha uma pompa,
esse aí tinha uma pegada, ele tinha uma chegada. Alexandre o Grande, Saul, você olha que são pessoas que têm uma expressão, mas quando você lê a história de Jesus, e você percebe que ele não tinha nada que nós pudéssemos desejar nele, e aí você percebe que Jesus fez o que fez, que Jesus mudou o que mudou, que Jesus transformou o que transformou, aí você só tem uma escolha entre duas saídas: ou você se entrega para esse Jesus e decide segui-lo o resto da sua vida terrena, ou você o rejeita e tenta viver sozinho nesse mundo de tantas opções de morte. Ou você escolhe servir Jesus, ou você escolhe se entregar para Ele, ou você então vai tentar viver sozinho, sofrendo e inventando cada dia um novo jeito de sofrer. Agora, por que Jesus, não tendo nenhuma pompa, nada, era tão simples que precisou de do que estava com ele durante os anos que caminhou na terra, dar um beijo para que os soldados pudessem distinguir quem era Jesus no meio dos outros? Hoje não é assim. Quando você vai na igreja, já identifica o pastor, vai, aquele bonitão ali, aquele cara com anelzão cheio de pedra nos dedos, com um relojão. Esse relógio eu ganhei, irmão, foi eu que comprei, não, me deram de presente. Um relojão todo, e também está pipocando todo, isso acho que não é muito bom também não. Relojão, o cara que chega com um carrão e faz questão de deixar a chave pendurada na cintura para todo mundo ver qual é a marca do carro, aí você logo identifica. Mas Jesus não, Jesus é totalmente diferente. Jesus está lá no templo, numa sinagoga, e de repente eles começam a discutir, e Jesus pega o rolo e lê Isaías, onde está escrito que o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele fala: olha, cumpriu isso aqui hoje. O povo empurra ele para fora, pega a pedra para atirar nele, e ele se mistura no meio dos outros, e ninguém mais sabe cadê o homem que estava aqui, porque ele era igual a todo mundo, era simples, era normal. Agora, qual é a nossa saída? Crer em Jesus. Agora, onde está o diferencial de Jesus? Porque Jesus não fez milagre quando os outros quis, Jesus não se apresentou quando exigiram que ele se apresentassem. Pilatos e Herodes falou assim: faça alguma coisa, me mostra algum sinal, faz uma gracinha para mim ver, faz esse passarinho sumir, faz o sol, faz alguma coisa para que eu creia. As pessoas chegaram para Jesus e disseram assim: faz-nos um sinal e acreditaremos no Senhor. Olha que proposta bacana, irmãos. A maioria de nós hoje abraçaríamos isso. Jesus chega e fala assim, o pessoal chega e fala assim: faz-nos um sinal e acreditaremos todos em você. Aí Jesus responde: uma geração má, adúltera e perversa pede sinal, porém nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas, que 3 dias ficou no ventre do peixe. Jesus não vai fazer nada. Se vocês querem crer, creiam pelo que eu estou te falando, caso contrário, não vão crer em nada. Agora, por que eu acredito que Jesus é de fato o Salvador da minha vida? Por que Jesus me cativou, me conquistou, visto que não vestiu roupa chique, visto que não comeu comida chique, visto que não foi um homem totalmente sociabilizado de acordo com a sociedade? Jesus não andou entre os doutores, não quis, ele não teve pompa, não teve honra. Por que então que nós somos atraídos por Jesus? Eu alistei 4 motivos porque Jesus nos conquistou, pelo menos a mim. Por que ele me conquistou? Primeira coisa se encontra em Mateus 1:23. Vem comigo em Mateus 1:23. Agora, encontrado Mateus 1:23, coloca o dedo aí e vai para Isaías 7:14. Nós vamos ler os 2 textos alternadamente. Coloque o dedo em Mateus 1 e vai para Isaías 7:14. O texto vai falar a mesma coisa, mas nós vamos ler na ordem que se encontram os fatos.
Porque então eu acredito em Jesus, porque eu me entreguei para Jesus, porque eu sigo Jesus, porque eu prego sobre Jesus durante 10 anos já da minha vida, os melhores 10 anos da minha vida eu vivi pregando Jesus, e os outros 10, e os outros 10, os outros 10 eu pretendo continuar pregando sobre Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, meu irmão, por causa do nascimento de Jesus. Diga comigo, o nascimento de Jesus é um fator marcante para a minha vida. Se você pegar Isaías 7,14, está dizendo assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora Mateus 1,23 diz assim: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus não teve pompa, Jesus não teve roupa chique, não nasceu nas melhores maternidades, nem parteira teve, mas Jesus teve um nascimento totalmente excepcional. O nascimento de Jesus é totalmente o contrário do nascimento de qualquer ser humano, porque você percebe coisas que se anulam existindo no nascimento de Jesus. Você percebe virgindade e maternidade que devem caminhar sumindo quando a outra aparece. Em Jesus as coisas permanecem, porque é impossível alguém que quer dar à luz abraçar a maternidade e continuar virgem. Há possibilidade humanamente disso acontecer? É uma anulando a outra. Ou você abraça a maternidade abrindo mão da virgindade, ou abraça a virgindade abrindo mão da maternidade, porque são anulantes umas das outras. Uma torna a outra inexistente. Quando você percebe isso em Jesus, você observa que Jesus não é assim no seu nascimento. Todo ser humano nasce do desejo de um ser humano pelo outro ser humano. Um homem olha para uma mulher e se sente atraída por ela, independente de casado ou não. Eu estou falando agora na questão do nascimento, da gestação. E atraídos por algo que a gente denomina com um T bem grandão, a gente então entra numa relação sexual e ali nasce, querendo ou não querendo, vontade ou não vontade, programado ou não programado, nasce alguém. Mas de um desejo de vida por vida, de um desejo de gente por gente. Amém ou não amém? Todos nasceram dessa forma. Foi, irmãos? Não, os irmãos não foram assim não. Foi de ovo, de galinha que vocês nasceram. Quem nasceu do ato sexual de um homem e de uma mulher, levanta a mão. Os que não levantaram a mão, como é que vocês nasceram? Conta para nós, réptil. Foi mamãe, dinossauro que foi lá e... Não, você nasceu no dia que teu pai e tua mãe resolveram se amar. Meu filho. Mas quando você lê a história de Jesus, é totalmente o contrário. A Bíblia diz que não por vontade do varão e nem da mulher. Quando você pega a história de Jesus, você percebe que Jesus é fruto do desejo de Deus em manter um relacionamento com a humanidade. E quando o anjo vai falar sobre o nascimento de Jesus para Maria, a primeira pergunta que ela fala, ou a primeira dúvida que ela tem é: como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o anjo então diz para ela: não vai precisar de homem nenhum, porque esse que de ti vai nascer não é fruto do desejo humano, mas é fruto do desejo de Deus, porque o nome dele será Emanuel, Deus com vocês, Deus com os homens. Por que nós devemos então acreditar em Jesus? Porque o nascimento de Jesus, embora foi um homem que não teve nada do que o mundo pediu para ter, nada, não teve honra, não teve título, não teve passeata, não foi candidato a nada, não foi rei de nada aqui na terra, porque quando Herodes ou Pilatos perguntou: você é rei? Ele falou: não daqui, o meu reino não é daqui, porque se fosse daqui os meus súditos viriam me libertar. Agora, como que um homem desse nasce e consegue rachar a história no meio?
a ponto de existir na história, por gente que não é crente, a história se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus não foi atestado por crentes, mas por magos que vieram do Oriente. Magos é quem mexe com magia, que não tem nada a ver com cristianismo. Esses caras largaram tudo que tinha, mulher, casa, família, e foram até Jerusalém, até Belém, atrás do menino que havia nascido. Então você percebe que o nascimento de Jesus fez com que anjos cantassem no céu, a ponto de pastores que ali estavam pudessem ver e ouvir e sair para ver se aquilo era de fato. O nascimento tão simples de um homem filho de gente tão simples mudou a história do mundo todo, a ponto, meu irmão, de ninguém ter nascido como Jesus nasceu. Agora, sabe o que é lindo? É que Jesus continua nascendo nos nossos corações, no coração de pessoas todo dia, de uma forma que ninguém nasce. Porque uma pessoa nasce no meu coração no sentido de amor, de atração, é quando eu olho para uma moça e por ela atraído estou, e então eu quero aquela pessoa. Uma pessoa nasce como líder na vida de alguém, como um líder militar, é quando ele conquista, vai lá, mata, vai para a guerra e volta, e vai sendo condecorado, até conseguir então nascer como ideal, como ídolo de alguém. Mas Jesus não. Jesus nasce de uma mensagem. Jesus nasce no nosso coração de uma palavra como essa. Jesus nasce no nosso coração de algo que a gente às vezes decepcionado foi, porque queríamos que ele fizesse algo e ele fala não, e esse não dele nos deixa doido a ponto de segui-lo. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. E Hitler não nasceu, Mussolini não nasceu assim, Che Guevara não nasceu assim, Confúcio não nasceu assim, Madame Curie não nasceu assim, Darwin não nasceu assim, ninguém nasceu assim, nem Romário. Só Jesus nasceu assim. Talvez ele não foi o honrado, o bonitão, mas ele nasceu como ninguém nasceu. Um outro fato interessante na vida de Jesus, e que nos leva a crer em Jesus, é por causa da sua trajetória de vida. Querido, ninguém viveu como Jesus viveu. Quando você abre a sua Bíblia em João 1:29, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim para isso batizando com água. A forma como Jesus viveu, a sua trajetória de vida, seu modo de ver as diversas situações da sua vida, nos levaram a crer em Jesus da forma que cremos, ou nos levaram a odiar Jesus como alguns odeiam, a lutar para tentar dizer que ele é uma invenção, que ele foi um homem simples, comum, qualquer, e que não fez nada como qualquer um outro. A forma da vida de Jesus. Jesus era totalmente sociável, no sentido de ser dado à sociedade da sua vida para mudar a história dela. Jesus foi em festa de casamento, Jesus almoçou na casa de gente simples, ele comeu na casa de Simão leproso, ele comeu na casa de Marta e Maria. Jesus comeu na casa de gente simples. Jesus andou de barco. Você sabia que Jesus fez um tour várias vezes pelos barcos? Jesus comeu à beira da praia, em alguns piqueniques, debaixo de árvore, por exemplo, em Cesareia de Filipe. Jesus andou de jumento, Jesus andou a pé, Jesus tocou em pessoas leprosas, pessoas prostitutas. Jesus chorou quando perdeu um amigo, mesmo sabendo que o iria ressuscitar. Jesus chorou quando olhou para a cidade que ele amava e a viu rejeitar tudo que Deus estava fazendo. Jesus pagou imposto, Jesus andou com pessoas, Jesus se sentiu sensibilizado, Jesus curou enfermo,
Jesus multiplicou alimento quando as pessoas estavam com fome. Jesus ensinou quando ninguém não sabia nada. Jesus confrontou pessoas nos seus sentidos, nos seus desejos e nas suas decisões. Jesus chamou de amigo quem o estava traindo. Jesus perdoou quando estava sendo crucificado e olha para todos que os estavam crucificados e diz: olha, eu perdoo vocês. Jesus tinha resposta para todas as perguntas feitas e pensadas, porque tinha hora que ninguém nem perguntava e ele respondia. Jesus sabia se portar em lugares simples, mas também sabia se portar em lugares, digamos, de um requinte maior, como foi diante de Pilatos e diante de Herodes e diante das autoridades da época. Então a vida de Jesus nos leva, nos chama, nos cativa, nos incita. Jesus não caiu em pegadinha. Tentaram pegar Jesus várias vezes e dentro da sabedoria deles Jesus os pegava. Alguém chegou para Jesus, tentando Jesus, disse assim: de quem é lícito pagar imposto a César? E como é que Jesus responde? De quem é o rosto que está na moeda? E eles dizem: de César. E Jesus responde: então dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eles chegam para Jesus e falam assim: por que você faz tais coisas? Com que autoridade você faz estas coisas? Jesus então diz: eu vos respondo essa pergunta, se responderem a pergunta que eu quero fazer para vocês: de onde era o batismo de João, do céu ou da terra? A vida de Jesus nos atrai. Você vê Jesus fazendo essas coisas todas, e hoje a vida de Jesus hoje continua nos atraindo, porque, irmãos, quando olhamos para a sociedade em que vivemos, quando olhamos para a vida que temos e percebemos que Jesus se preocupa com a gente, que Jesus responde às nossas orações com desejos insignificantes, porque o que é o nosso desejo diante de tantos outros desejos mais importantes que Jesus poderia responder? Enquanto a gente está querendo trocar de carro, tem gente pedindo para a coluna consertar e ele poder andar novamente. E Jesus responde às orações. Então a vida de Jesus tem que nos atrair ou nos distanciar dele. Não nos pode deixar apático. O nascimento de Jesus foi algo excepcional. E a forma como Jesus viveu foi algo totalmente excepcional. Eu estava observando as pessoas falando do Lula quando terminou o mandato dele, e o dia que ele estava de férias na praia com isopor na cabeça de cerveja, caminhando na praia, uma cena que ficou marcada como um homem simples, e eu vendo as pessoas na posse da Dilma chorando, querendo tocar no Lula. E aí o pessoal do Genizar fez uma sátira em cima disso, colocando o rosto do Lula numa imagem de Jesus, como se fosse o Lula Jus, né? Sei lá como é que ficaria, o Jesus Lula. E as pessoas se emocionam tanto com seres humanos que estão fazendo, que estão recebendo para fazer. E às vezes, quando se fala de Jesus, que viveu uma vida como ninguém viveu, as pessoas desprezam. Querido, ninguém viveu como Jesus viveu. Ninguém teve uma vida como Jesus teve. Ninguém valorizou as coisas tão ao inverso do que se valoriza hoje como Jesus. Nos dias em que estamos vivendo, alguém olha para uma prostituta e a despreza, e olha para uma árvore e cria leis. Jesus faz o contrário. Ele olha para uma prostituta apanhada em flagrante adultério, toda suja dos seus líquidos, toda desnuda, toda excitada ainda, toda amedrontada, sem roupa, enrolada num lençol, sem calcinha, sem nada, babada ainda, e todo mundo querendo matar. E a resposta de Jesus para a pergunta deles é essa: quem de vocês ainda não comeu ela para matar? Aí todo mundo você foi? E eu sei. Porque foi isso que Jesus perguntou: quem ainda não pecou? O texto nosso não omite
mas no original tem com ela. Não é quem não tem pecado só, não é quem não pecou com ela. Quem de vocês não dormiu com ela? Quem de vocês não levou o filho para passar uma noite da desvirginização com ela? Pode matar. E eles então, um a um, vão jogando suas pedrinhas no chão e saindo. Outro dia Jesus está com os discípulos à beira do caminho e vê uma árvore frondosa, bonita, chique, fazendo todo aquele processo de tira gás carbono, solta a fotossíntese, todo aquele processo, cooperando com o meio ambiente. E Jesus então começa a procurar um trem para comer nessa árvore, uma fruta, e não encontra. O que Jesus faz? Nunca mais ninguém coma de ti, amaldiçoa a árvore. Olha que loucura, né? Ele perdoa uma prostituta e amaldiçoa uma árvore. É o contrário do que a gente faz na maioria das vezes, não é verdade? É o contrário do que a polícia faz, é o contrário do que o meio ambiente faz, é o contrário de tudo. Porque hoje o cara pegou um dia para trás, filhinhos de papai, pegaram uma mulher que estava vindo do serviço, porque era uma trabalhadora doméstica e uma secretária do lar, e eles deram uma pancada e bateram e arrebentaram. E quando os homens, a polícia os prendeu, eles disseram: eu pensava que ela era prostituta, por isso que a gente bateu. Quem assistiu essa cena? Todo mundo viu isso. Por que vocês bateram nessa mulher assim? Ué, a gente achava que ela era prostituta. E se você quebrar uma árvore, o IEF, o IBAMA, o sei lá o que, vem tudo e multa. Jesus faz o contrário, valoriza gente e despreza a árvore. Jesus viveu, irmãos, de forma totalmente diferente da sociedade. Jesus valorizou gente que para a sociedade não valia nada. Jesus um dia está cercado de pessoas na sua vida e passa em um determinado lugar e ouve em meio ao burburinho da multidão a voz sufocada de um tal Bartimeu, que está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas que já tinha sido repreendido por todo mundo que com ele estava, inclusive pelos discípulos. E Jesus escuta a voz sufocada do cara em meio ao murmúrio da multidão, e Jesus para e fala assim: chama ele aqui. E quando o cara que é mendigo, que não é nada para a sociedade, que não vale nada, chega em Jesus, Jesus diz para ele assim: o que você quer que eu te faça? E o cara que é mais inteligente e mais ativo do que todos os ativos que nós conhecemos, fala para Jesus: eu quero é ver. E Jesus fala: então tá bom, enxerga. O outro chega e curva diante de Jesus, leproso, antes de Jesus chegar, e grita: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Irmãos, qualquer líder corria, sairia fora. Qualquer pessoa é um leproso. Jesus levanta, caminha para o lado dele, todo mundo para porque está com medo de ser contaminado com a lepra. Jesus caminha para o lado dele, toca nele e fala: eu quero, fica curado. E o cara levanta curado. Ninguém viveu ou vive como Jesus viveu. Então nós vimos que ninguém nasceu como Jesus nasceu, e ninguém viveu com os valores que Jesus viveu. Em terceiro lugar, por que Jesus nos atrai tanto, nos chama tanta atenção? Mateus 27:50. Porque ninguém, meu irmão, morreu como Jesus morreu. A Bíblia diz, Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus.
O legal da morte de Jesus é que Jesus dependurado está, e as moedinhas da conta estavam já quase que sendo pagas. Cada dívida, cada conta, cada nota promissória estava sendo rasgada, e o PG de paga estava sendo colocado na conta de quem vivo estava e dos que ainda viriam, como é nosso caso, e foi pagando, até que tudo pagou, e Jesus diz: agora está pago, está consumado. E diz a Bíblia que ele, reclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Antes de morrer, em João 10, 17, 18, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O legal é que ninguém morre igual Jesus morre, porque por mais que eu queira morrer, eu não consigo. Morre para me ver aí, vamos morrer, vamos todo mundo morrer agora. Eu estou aqui ainda, ó. Eu não consigo morrer. Diga, meu irmão, você não consegue morrer. Não tem jeito, você não morre na hora que você quer morrer. Jesus não está lá, ó. Agora, deixa eu ver, caiu a última moedinha, pagou tudo, pagou. Teletestai, em grego quer dizer, está consumado, acabou, ninguém deve mais nada, está tudo na minha conta, agora deixa eu morrer. Ele disse: ninguém toma. Irmãos, podia cortar Jesus os pedacinhos. Primeiro que não ia fazer, porque está escrito que não era para fazer assim, então não tem jeito, nenhum osso pode ser quebrado. O que eu quero dizer é que ninguém morre igual Jesus. Outro legal. A morte minha é só para mim. A morte minha, no significado, é só minha. Vocês estão entendendo? Eu morro para mim. Eu morro morrendo. Eu morri, eu morri, e morreu, e eu morri. Jesus morre para você. Olha que legal, Jesus morre levando a sua cruz, Jesus morre levando o seu pecado, Jesus morre não a morte dele, mas a sua morte, a minha morte, a nossa morte. Ele morre a morte de quem estava o matando e a morte de quem ainda não havia nascido. Ele morre a morte de um, mas morre a morte de todos. Jesus morre para você. Por isso que ninguém morre igual Jesus morre. Buda não morre assim. Diz os historiadores que Buda morre dizendo: estou à busca da luz, estou à procura da luz, estou procurando a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me encontrar não anda em trevas, nunca mais. Filósofos e grandes líderes morreram a morte do desespero, da angústia. Morreu, volta de novo. Jesus não, chegou, acabou. Você está entendendo, meu irmão? A morte de Jesus por mim, que é uma morte substitutiva, é uma morte que ninguém morre igual Jesus. Ninguém consegue morrer igual Jesus. E fura, e bate, e espanca, e arrebenta, e dão 120 pancadas, e arranca couro, e bota para carregar a cruz, e sobe, e morre, e prega, e estica, e quebra. E Jesus está lá, ainda não é a hora ainda, não pagou a última ainda falta a conta do Silvio, ainda falta a conta do Tiago, tem que esperar, ainda falta a conta do Tião, peraí. E só quando tudo pago está, é que ele diz: teletestai, está consumado, agora pagou tudo, agora eu posso morrer. Então ele entrega o Espírito. Ele não teve pompa, mas ninguém nasceu como ele nasceu. Ele não foi, na visão do povo, o líder que todos queriam, mas ninguém viveu como ele viveu. Ele não foi aquilo que todo mundo esperava que fosse, o grandão. Mas ninguém morreu igual ele, irmãos. Ninguém morreu e ninguém vai morrer igual Jesus. A morte de Jesus foi uma morte de cruz, onde todo mundo diz, inclusive Pilatos, em Lucas 23, 4 diz: e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Jesus morreu, a minha morte e a sua morte, sem ter culpa de nada. Para aí, só isso
já era motivo suficiente para a gente se entregar a Jesus, para a gente servir Jesus. Porque por muito menos estão servindo Buda, por muito menos estão servindo Maomé, por muito menos estão servindo Krishna, por muito menos estão servindo Omoluaê, por muito menos, por muito menos, por muito menos. Pessoas que não nasceram como Jesus nasceu, que não viveram como Jesus viveu, que não morreram como Jesus morreu, estão sendo adoradas. Então só esses 3 pontos já faria com que você se entregasse a Jesus sem reserva. Agora tem um 4º ponto que arrebenta tudo. Porque embora ninguém nasceu como Jesus, pessoas nasceram de forma a nos admirar, a nos fazer assim: não foi igual Jesus, mas ninguém viveu como Jesus, mas pessoas viveram de forma a nos chamar a atenção. Não foi igual Jesus, mas de fato esse homem viveu uma vida bacana. Ninguém morreu igual Jesus, mas temos muitos mártires por aí que morreram por uma causa. Agora uma coisa eu te garanto, meu irmão: se você não crê em Jesus porque ele nasceu diferente, viveu diferente, morreu diferente, você tem que crer porque Jesus é o único que ressuscitou de dentre os mortos. O que nos chama a atenção também é a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 vai dizer assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Quando a Bíblia diz em Lucas 24:5 que as mulheres no outro dia foram procurar o corpo de Jesus. Olha, se você for procurar o corpo nos túmulos por aí, você vai encontrar os restos mortais dos ícones da sociedade lá. Talvez alguns nem tenham mais os ossos, os couros, não tenham mais nada. Mas se você for no túmulo onde Jesus foi colocado, como foi essas mulheres, você não vai ouvir o que elas ouviram, mas você vai ver o que elas viram. O texto diz em Lucas 24:5: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Meus irmãos, meus queridos, Jesus ressuscitou e ninguém fez isto. Todos que ressuscitaram, ressuscitaram porque alguém, como no caso Jesus, fez com que eles voltassem. Jesus é o primogênito de dentre os mortos, porque ele volta à vida sozinho. Ele disse para João na ilha de Patmos, lá no capítulo 1 de Apocalipse: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como a de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são os 7 igrejas. João está na ilha de Patmos, exilado pelo testemunho do Evangelho.
e de repente ele ouve uma voz, e quando ele vira, ele vê essa cena que ele descreve: cabelo, olho, boca, rosto, pés, espada, e ele fala: caí como morto. E quando caiu como morto, Jesus o toca e diz: não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, que é, que há de ser. Tive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos dos séculos. Tem na mão a chave da morte, do inferno, da vida, do céu. Eu tenho tudo. O que você está vendo agora, você escreve. Querido, Jesus ressuscitou, e isso é um dos divisores de águas da nossa fé. Nenhuma fé, a não ser a fé em Cristo, tem um Deus que ressuscitou. Nenhuma. Buda está morto, Maomé está morto. Os budistas adoram um dente de Buda, um dente. O islamismo, no dia do jejum deles mundial, eles adoram um pedaço de meteoro preto que caiu, e eles acreditam que o pecado das pessoas são atraídas para dentro daquela caixa no meteoro. Quem já viu essa imagem? Lá em Meca, uma caixa grandona, quase o tamanho dessa casa, e aquele tanto de judeu, de muçulmano dobrado, e assim, milhares de pessoas, vai saindo pelas ruas, saindo. Por isso que todo muçulmano tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida, porque o pecado deles tem que ser atraído para aquele meteoro, eles têm que estar diante daquele meteoro pelo menos uma vez na vida. E aí nós falamos: meu Deus, que absurdo. Não, no Brasil também. O cara tem que ir a Aparecida uma vez na vida para estar diante de um objeto que foi encontrado no rio, para ver se os pecados são atraídos. Está tudo morto, irmãos. Está tudo morto. O resto morreu tudo. Me fala um fundador de uma religião, me fala um líder, me fala o nome de um estadista, me fala o nome de alguém que eu vou dizer para você: está morto, fedeu, apodreceu e acabou. Pode citar quem você quiser. Confúcio morreu, Buda morreu, Saddam Hussein morreu, Hitler morreu, Mussolini morreu, Joseph Mengele morreu, todos os brahmas morreram, os hindus morreram, a liderança hindu morreu tudo, Hare Krishna morreu, Allan Kardec morreu, João 20 e pouco morreu, o Papa morreu, esse aí vai morrer daqui uns dias, eu vou morrer, tudo vai morrer. O único que voltou à vida foi Jesus. O único que está vivo é Jesus. E diz a Bíblia que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Diz a Bíblia que eles viram quando Jesus foi subindo até sumir no meio das nuvens. E o legal é que quando eles estavam atônitos olhando para o céu, 2 anjos chegaram e falaram: varões judeus, por que estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que vocês estão vendo subir vai voltar. Jesus está vivo. E para fechar, sabe o que me leva a crer em Jesus? São as suas promessas. O que me leva a crer em Jesus é o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e, por fim, as suas promessas. Tudo que Jesus falou aconteceu. Tudo. Tudo. Nos mínimos detalhes. Deixa eu te contar uma aqui para a gente acabar. Um dia Jesus passava diante do templo, e aí os discípulos olharam e falaram: Senhor, que coisa linda Herodes fez para a gente. Salomão tinha feito, foi destruído. Aí o pessoal do Esdras lá refez, foi destruído de novo. Aí Herodes conquistou a Judéia e fez para a gente esse templo maravilhoso, colocou ouro, está tudo aí. Jesus, que coisa linda. Aí Jesus falou: vocês acham bonito? Ah, não, isso é lindo. Pois é, vai cair tudo,
vai derrubar tudo, e não vai ter pedra que não vai ser removida, todas as pedras vão ser mexidas. Aquilo, irmãos, foi uma palavra que chocou todo mundo. Olharam para o outro e falaram: você está doido? Derrubar o templo, o símbolo da nossa fé. Irmãos, derrubar o templo é derrubar Deus para o judeu. Isso é legal. Por isso que você vai ver Isaías redescrevendo a fé judaica. Por isso você vai ver os profetas redescrevendo a forma de crer. Porque os judeus, não diferente dos crentes, foram achando que eram intocáveis. Foram achando que eles tinham o templo e ninguém podia tocar. E de repente os caras vão lá e quebra tudo, rebenta tudo, entra no templo, pega a arca, rebenta tudo. Aí o povo ficou tudo incrédulo. Porque a pregação que tem hoje é que crente que tem Deus não adoece. O templo não pode ser destruído. Diga para o irmão: engano seu, engano seu. Bom, aproximadamente no ano 70, o imperador, se eu não me engano, Diocleciano, eu não lembro quem era o excomungado que estava lá, dominando, tinha um filho que era general e ele queria colocar o cara no poder. E o que ele faz? Ele manda o general Tito arrebentar com Jerusalém. Tinha ouro para tudo que era canto no templo, madeira. Só que não podia só arrebentar, tinha que pôr fogo, porque agora destrói mesmo. E ribaram fogo nesse trem. Bom, o fogo no ouro faz o que com o ouro? Derrete. As pedras, os blocos de pedra que estavam no chão, eram blocos de pedra que eram encostados uns nos outros, verdade? O fogo derreteu o ouro, que desceu quente e foi para onde? Para onde foi? Para debaixo das pedras. O que o pessoal fez para tirar o ouro derretido que estava debaixo das pedras? Removeu tudo. Teve que arrancar bloco por bloco para roubar o ouro. A palavra de Jesus cumpriu ou não cumpriu? Item por item. Quer ver mais? Jesus falou de tempestades, guerras, rumores de guerra, nação contra nação. Jesus falou: irmãos, e tudo vai o quê? Cumprindo. O pessoal prefere ficar alarmado com o que Nostradamus diz, e a maioria das coisas que Nostradamus diz que aconteceu estavam na Bíblia. Ele só falou de uma forma diferente, mas foi o que a Bíblia já dizia. E o resto tudo deu errado. Agora Jesus, meu irmão, olha para mim, nenhuma palavra dele ficou ao vento. Eu queria te convidar a ficar de pé e crer nesse Jesus que fez promessas. Promessas tais como: se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A crer em mim, como diz a Escritura. Jesus diz: em meu nome tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos dará. E para mim a maior promessa de Jesus é essa aqui, ó: eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar, para que vocês estejam onde eu estou. João 14. Crede em Deus e crede também em mim. O modo que Jesus nasceu foi ímpar. O modo como Jesus viveu foi ímpar. O modo como Jesus morreu foi ímpar. E o modo como Jesus ressuscitou é ímpar. Eu quero que você creia nesse Deus, não na perspectiva do que as pessoas aí estão dizendo, não na perspectiva do que os filmes estão dizendo, mas creia nesse Deus como está escrito na Bíblia. Entrega a sua vida ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele, e no mais tudo Ele fará. Jesus pode mudar seu nascimento, porque Ele pode nascer na sua vida. Jesus pode mudar a sua vida, porque Ele pode viver na sua vida. Jesus pode mudar a sua morte, porque aí a vida está na mão dEle, e a morte também. Apocalipse nós lemos. Talvez a sua morte seria uma coisa mais desgraçada do mundo, mas porque você está com Jesus, Ele pode mudar até a forma que você vai morrer. Morrer você vai e eu vou. E o mais legal de tudo, irmãos, Jesus pode mudar o estado de morte na sua vida em ressurreição. Jesus pode ressuscitar
figuradamente falando, ressuscitar seus sonhos, ressuscitar seus ideais, ressuscitar projetos. E literalmente falando, diz a Bíblia que há de chegar um dia em que todos os que dormem em Cristo ressuscitarão. Todos. Não ficaremos na morte eternamente, não pereceremos eternamente. Creia em Jesus, meu irmão. Primeira mensagem desse ano, primeiro culto da vitória, não é alarme, não é correr, não é cuspir, nem jogar paletó, mas é dizer para você: olha, crê em Jesus. Ele viveu de forma como ninguém viveu por sua causa. Ele morreu da forma como ninguém morreu. Ninguém anima a morrer por gente igual nós. Jesus animou. E o mais legal, irmãos, Ele ressuscitou. Está vivo. Jesus está vivo. Eu não sei qual a dificuldade, a situação que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma luta sozinho. Mãe não está nem aí para você. Marido não está nem pensando para ele, você morreu. Talvez filhos não estão valorizando nada que você fez. E aí às vezes a gente se sente sozinho. Mas olha, Jesus está vivo. Jesus ficou do lado daquela prostituta que eu acabei de falar dela. Ele preferiu desprezar a árvore. Ele preferiu desprezar a árvore. Talvez as pessoas estão desprezando você e ficando com a árvore. Mas Jesus não. Jesus desprezou a árvore e ficou com a prostituta. No sentido de, eu escolho ela. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei qual a situação, eu não sei como é que começou o seu ano. E agora o pé já tem que estar no chão, porque o ano já começou mesmo. As contas já estão batendo na porta. O cara que te deu feliz festa já está assim: e aí, não vai me pagar não? Só Jesus, irmãos. Só Jesus continua com a gente. Enquanto o pessoal toca algo aqui, feche os seus olhos. Eu tentei te apresentar aqui Jesus não como um mágico espetacular, não como Mr. M, mas como alguém que nasceu de forma ímpar, viveu de forma ímpar, morreu de forma ímpar e ressuscitou, subiu aos céus, assentado à destra de Deus está, e fez promessas para você, promessas a seu respeito. Aleluia. Ao que está sentado, adore ao Senhor, adore ao Senhor. No trono, sempre reinando, soberano. Aleluia, aleluia. Anjos cantando, Jesus, homens louvando, Deus com teu povo. erga suas mãos aos céus, feche seus olhos. Jesus não foi rico, nem pomposo em glória, mas viveu por você, morreu por você, ressuscitou por você. Jesus, O mais legal, vai voltar por você. ansioso espera. Ele vai voltar e ansioso esperamos a sua volta. A sua
tua voz. Volta, Jesus. Maranata. E o grande dia, O dia em que tu virás, então sorriremos. talvez ninguém te entenda, talvez ninguém te valoriza, Contigo estarei. mas Jesus quebrou essa regra na sua vida. Para sempre. Talvez você pense que tudo está acabado. Aleluia. Maranata. Obrigado, Cristo. Aleluia. Queridos, há momentos na vida das pessoas que uma falta de esperança, uma falta de saída se instala, se estabelece. A pessoa olha para um lado e portas fechadas, olha para outro, portas fechadas, olha para outro, portas fechadas, tudo fechado. E é nessa hora que o diabo vem e começa a dizer: olha, não tem jeito para você, acabou para você, o negócio seu agora é acabar com essa vida que você está vivendo. Eu não sei nem para que você está vivendo, o trem não vai dar jeito não, não tem jeito não. Eu queria terminar essa palavra dizendo, meu irmão, que o diabo está mentindo. Tem jeito sim. Jesus é a nossa saída, é o nosso jeito. O texto diz: eleva os meus olhos. Meu irmão, o diabo pode fechar tudo ao redor e parece que ele tem permissão para fazer um quadrado ou uma circunferência ao redor da gente, mas ele não pode pôr a tampa em cima, porque o texto diz que eleva os meus olhos. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez você está aí, fechado. Olha para um lado, nada. Para o outro, nada. Olha para o outro, nada. Não tem esperança. O médico falou: você vai morrer. O cara falou: você perdeu a causa. E aí a gente fica desesperado, porque a gente parece meio que porco, porque porco, devido à falta de um tendão, sei lá, ele não olha para cima. Meu irmão, nós não somos porco, nós somos ovelhas. Ovelha olha para cima, amém? Em cima não tem tampa não. Diga para o irmão: Deus não permite que seja colocada a tampa, que é para você olhar para cima, porque do alto vem o nosso socorro. O véu se rasgou do alto a baixo. Jesus veio do alto. Jesus veio do alto, e do alto a Bíblia diz que ninguém desceu, a não ser o que de lá desceu e voltou para lá. Você não tem que olhar para baixo, olhar para os lados, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei qual o problema, qual a dificuldade, qual a crise, qual a situação se instalou, mas eu sei de uma coisa: Jesus não deixa colocar a tampa, porque você pode olhar para cima. O nosso socorro vem do alto, vem de cima. Talvez você está esperando do prefeito, esperando do juiz, do seu advogado, meu irmão, do amigo, do seu nome. Não, olha para o céu, olha para Ele. De onde me virá o socorro? Perguntou o salmista, e a resposta foi: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro vem do Senhor.
E eu queria te convidar a levantar um clamor agora. Eu não sei qual o clamor que você vai levantar, mas levante um clamor de onde o seu socorro vem. Literalmente falando, olha para cima. Olha para cima, fecha os seus olhos e olha para cima. Pastor, mas como é que eu vou olhar com os olhos fechados? Olhar com o seu olhar espiritual. Olha para cima. Começa a falar: Deus, de ti que vem meu socorro. Eu não estou esperando mais do homem, porque as portas se fecharam. Ah, meu Deus, as esperanças se esvairiram, se foram, escaparam de mim. Mas o pastor falou hoje que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou de uma forma ímpar, para me chamar a atenção, para que eu pudesse olhar para Ele e contemplá-lo. Ele não teve beleza, Ele não teve afeição humana, mas tudo nele foi diferente, para me atrair, para poder me chamar, me cativar, me despertar. E hoje eu quero olhar para cima, olhar para cima e pedir ao Senhor: me socorre, Senhor. Peça ao Senhor, meu irmão, me socorre, socorre-me, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a falar, meu irmão. Abra sua boca, minha irmã. Clama a esse Deus, clama a esse Senhor. Filho de Davi, muda a minha história, muda a minha história de vida. Eu não quero 2011 com a mesma cara de 2010. Muda a minha história de vida. Assopra na minha vida, tira a palha, remove os espinhos, Senhor. Restaura o casamento, restaura a família, o caráter, a vida, o emprego, a dignidade. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Sopra sobre essas vidas hoje, Deus. Não permita, Senhor, que 2011 seja um xerox de 2010. Em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, querido. Exalte ao Senhor. Aleluia. Vem, Senhor. Vem. Reina sobre nossas vidas. Reina. Restaura. Remove. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. Jesus vai usar pessoas para responder a sua oração, mas não espere em pessoas. Amém? É Ele, espera nele. Ele tem o coração dos reis na mão. Irmãos, a gente tem que crer nisso, irmãos. Nós temos que voltar a acreditar nessa mensagem. Creia nisto. No controle está o nosso Deus, e tudo governa. Amém, queridos?